Mas enfim. Eu acho legal você fazer uma comparação. As duas corridas, cá entre nós, foram chatas. Baku foi muito mais chata. Sim, Mas fazer uma comparação dos carros aí, manda ver. porque assim, a gente tem uma Red Bull que é inegável o quanto está mais competitiva, e daí você vai me perguntar por que que então o Sérgio Pérez anda muito mais em Baku do que em Miami, né? Miami ele até fez a pole position, mas provavelmente a pole ficaria com Verstappen de todos os do que o cara vinha andando durante o fim de semana. Então, a estratégia funcionou muito bem, mas como com Verstappen ele tem aqueles 2, 3 décimos por volta, e aí a coisa fica inviável. Agora, os carros da Red Bull eram muito superiores. Quando a gente vê aquela ultrapassagem do Verstappen em Miami, dupla, passando uma Alpine e também uma Ferrari ao mesmo tempo, quando ele abre a asa, sendo que uma delas está aberta, a gente vê que a eficiência deles é muito forte. A gente vê também que a própria Aston Martin estava andando muito mais forte em Miami do que em Baku, e eles tinham uma vantagem boa com a asa fechada, porque o Alonso sobreviveu muito àquela situação. Tem que abrir quase um segundo, porque o Sainz vinha com a asa aberta para passá-lo. Já em Baku, era uma Ferrari que andava muito bem com os pneus novos e que caía muito de pneu usado. Então, nesse quesito, as equipes médias continuaram andando sempre fortes. A gente pega ali uma Haas super forte, como uma Ferrari no momento de classificação, no momento das 10 primeiras voltas, mas depois não, o negócio abre o bico. E os piores carros, né, que a gente tem que falar, o Tsunoda sofrendo com o De Vries como o pior carro do ano, junto com a McLaren, né? Se bobear, a McLaren ainda é pior, só que os dois pilotos melhores. Então, não dá muito para falar. Agora, eu até li uma situação dessa aqui que eu vi alguém falando, mas ó, é importante para vocês que têm essa ideia, não é mudar o sidepod o sidepod é aquela lateral, a parte né, que a McLaren tem mais, que a Mercedes tem mais baixa, tal. Não é simplesmente mudar, é mudar o conceito geral de como eles geram a aerodinâmica para baixo do carro. Então, ali é parte do problema. Mas se o cara muda, vamos supor que ele vá na loja e compra os sidepods da Red Bull e coloca ali. Não funciona. Tem que refazer bico, refazer, porque é tudo entrada de ar, de como gera, de como produz, né, a aerodinâmica para aquilo. Então, é importante deixar falando que isso é o que está acontecendo. O Russell andando melhor sim que o Hamilton, principalmente nesse momento aí, mas a gente não pode esquecer que o Hamilton ele tem ali passado um momento de dificuldade, mas na hora que precisar apostar, esse cara não dá para jogar fora, não. Legal. Bom, eu achei Miami melhor que a do ano passado, que o ano passado foi terrível. A pista agora, com esse asfalto novo, legal. Não sei se ele proporcionou mais ultrapassagem, acho que sim. Verstappen, você vê largando em nono, claro que você ia ver muita ultrapassagem, né? É, Acima de tudo, um negócio bacana do Verstappen, aliás, isso eu soube só hoje, é que a equipe ofereceu, na reunião de sábado, ofereceu para os dois a estratégia de pneu duro, o máximo que desse, e depois trocar. O Verstappen topou e o Pérez não, porque o Verstappen falou assim, não, eu pego, eu seguro o carro até o fim. Um risco, podia muito fácil ter um safety car que não teve, por incrível que pareça, não teve nenhum virtual safety car.
Mas é confiança nele, né? Eu aguento essa. Regi, isso aconteceu muito comigo. Então, é importante o povo Aconteceu entender. com você na sua primeira vitória, pô. Mas é importante assim. Veja todas as minhas 9 vitórias pela Ferrari. Normalmente, o, o cara que é considerado o segundo piloto tem muito mais chance de ganhar a corrida quando tem mais gente disputando do que só 2 carros que são imbatíveis. Entendeu? Então, no caso, em Baku, a gente viu ali uma Ferrari que largou na pole e o Sérgio Pérez largando em segundo. Aí ele ganhou a sprint e depois veio lutando tal, e realmente o Verstappen não tinha ali muito mais. Você vê que ele fazia uma volta rápida, não sei o quê, mas o Pérez estava comandando aquele tipo de corrida. Agora, você pega Miami, que os dois são assim, infinitamente mais rápidos que o resto, a estratégia fica muito mais fácil de jogar com ela. Então, lógico que se o Pérez largasse com o pneu duro, o Verstappen ia fazer funcionar o outro. Não tinha muito o que fazer. Ele estava muito superior. E assim, é difícil você jogar com... Será que eu jogo para o meu bem ou será que eu jogo com o mal do outro? Mas o mal do outro é querendo ver... será que era fácil que o pneu duro ia funcionar mais para aquele que vinha do começo de prova, olhando um pouco mais? O carro está vestido para o Verstappen. O carro não foi feito para o Pérez. Então, os caras estão deixando eles correrem, mas não, é 70-30, é 80-20, não tem muito o que falar. Porque eles vão lutar pelo campeonato. Podem lutar pelo fato dos outras equipes começarem a entrar no meio ali, aí dá muito mais chance para o Pérez de ganhar, com estratégias diferentes, com situações diferentes, do que os dois lutando. Senão, é claro, a gente já viu que a escolha da equipe não é clara que vai dar para aquele que eles acham que é o melhor, né? Então... Na verdade, como você sempre diz, como todo mundo diz, se você não sonhar em ganhar a corrida e ganhar o campeonato, você não... Então, o que você está fazendo lá? Estou falando do Pérez. Mas, porra, se ele cair na real, né? Essa corrida, assim, o Max botou ele na real. Né? Amiguinho, não fica sonhando aí, não, que não vai. É uma diferença brutal do momento, esse momento do Verstappen, não tem para ele. Não tem. Mas que, Regi, a gente não pode... Vamos esquecer o momento atual dele como companheiro de equipe do Verstappen. Vamos pegar ele 2, 3 anos atrás, quando ele ganhou aquela primeira prova pela o que é... Antes, como é que fala? É que os caras mudam de nome dos carros. Daqui a pouco alguém vai escrever aqui, a gente vai falar. Mas eu esqueci. Vai. Eles com certeza, a gente vê hoje o Pérez muito melhor do que ele já foi em qualquer época de carreira dele. Ele está colocando algumas voltas de classificação que ele nunca teve esse Racing Point. Racing Point. Valeu, gente. Conde, Márcio Candeias, é isso aí, valeu, obrigado pela Força Índia, era antes ainda. Então, mas é isso. Então, você vê, é uma situação que o cara tá muito melhor do que antes. Aí você fala assim, mas Rubinho, você coloca eles dentro do patamar de fenômeno? Não, ele é 8, 9 dentro do muito bom. E tem seus dias de entrar num fenômeno, como, por exemplo, na corrida passada em Baku, na minha opinião, ele teve uma conquista fenomenal. Fim de semana é perfeito, ganhando o GP e ganhando a sprint. Isso. Rubinho, eu me lembro muito bem até de uma frase sua, porque você vai guiar um carro bom e você senta nesse carro bom e fala assim, pô, eu sou bom. Mas eu só vou provar para mim o quanto eu sou bom na hora que eu estiver na mesma equipe do Verstappen. Foi o que você fez junto com o Schumacher. Isso.
você melhorou da, quando você chegou na Ferrari. Certeza absoluta. Porque, assim, a verdade é que o primeiro dia de teste que eu fiz na Ferrari, eu bati o recorde da pista de Fiorano. Aí você falou, opa, peraí, meu, esses caras estavam dormindo agora, vou chegar, vou mandar ver e tal. Só que aí, quando chega uma situação com o Schumacher era aquele cara que eu cheguei a te falar. Ele saía do box, a gente tinha o Rouge, saía do box lá em cima, onde é hoje em dia, e descia direto pro Rouge. Aí ele já fazia aquela curva cravado. A volta começava depois de 2 minutos num outro lugar. Eu falava para ele, chefe, fala uma coisa para mim, para que fazer cravado? Para que dar sopa pro azar que você vai fazer cravado? Ele falou, nem vi. Ou seja, ele tinha tanto talento natural de fazer essas curvas de alta velocidade que era um outro patamar neste sentido. Então, eu era um cara que freava antes e acelerava antes. Depois eu passei a usar todos os métodos que eu conseguia de freada. Tanto é que hoje, quando a gente anda lá de Stock Car, por exemplo, eu sou um cara que freio bem dentro. Mas por quê? Porque desenvolve-se métodos. Mas o meu, quando eu entrei na Ferrari, era frear antes e acelerar antes. Então era uma coisa de carregar meio de velocidade, meio de curva, aquela coisa toda. Mas é isso, a gente tá comparando situações muito diferentes. Mas é importante falar, Pérez está fazendo um trabalho excepcional. Excepcional, como a gente nunca viu antes. E eu vou te falar, quando ele foi escolhido, a gente nunca imaginaria que ele teria entregue até agora 6 vitórias. Então, né, ó, aqui uma pessoa falando que ele foi humilhado ontem. Eu não acho que ele foi humilhado, porque o cara é um extraterrestre, o Verstappen. Então a gente pode gostar ou não pelas reações de como ser humano. Às vezes o cara fala coisas, às vezes ele não deixou passar o ano passado, aquela coisa toda, e isso não é legal para certas pessoas. Mas como piloto, ele está no melhor momento e hoje não dá nem para comparar com alguém. Você vai falar, o Hamilton até ontem era o melhor. Será que agora já é pior? É muito difícil falar isso. Os momentos são diferentes, a cabeça é diferente e nesse esporte de nível alto é tudo aqui. Então você vai falar, você vê uma entrevista do Norris, por exemplo, você fala assim, só falta ele chorar. E aí, o que acontece? Nesse momento, será que ele não deveria, nesse comecinho de carreira, estar inclusive feliz de estar desenvolvendo um carro? Mas o cara não vai ter esse tipo de, pô, eu ganhei minha vida inteira, agora já deveria ter tido um carro melhor. Poderia, mas aí vai mostrar onde é o amor por tudo. Eu demorei 7 anos de carros semi-competitivos para guiar uma Ferrari, mas era tudo que eu queria estar fazendo. E cada vez que eu me questionava, eu perguntava para mim, será que eu queria estar em outro lugar agora? Não, estava em Jerez, treinando, eu fiz essa pergunta treinando com a Honda 2008, e foi, meu, uma coisa muito doida, um carro que, assim, você entrava, ele saía de traseiro, no meio saía de frente, e eu sozinho treinando na pista, fazendo 600 km por dia. Eu me perguntei, será que eu queria estar em outro lugar? Não. Aí você está definido a ver o carro, e aí chega 2009, uma Brown toda equilibrada, toda, né, daquele jeito. É assim, a vida é assim. Precisa sorrir para os problemas para depois colher os frutos. Você vê uma entrevista dele, eu volto a falar, parece que ele vai chorar. Então, aí... Uma grande verdade isso. Ele, Lando Norris, assim, o menino dos olhos dos ingleses, né? Assim como o Russell tá, mas ele foi o primeiro. Não Ele é? foi o primeiro, a grande aposta, até porque tem uma carreira parecida com o Hamilton, né? Desde cedo, apoiado ali pela McLaren. Então, ele tinha que estar satisfeito e trabalhando, trabalhando, Satisfeito aprendendo. satisfeito é uma situação que, né, Regi, a gente não pode comparar, mas veja, você saiu de uma emissora para outra, você tem o direito de ter
pensado, poxa, poderia ter tido mais isso, não sei o quê, mas quando você sorri para a tua realidade e para o que o universo pode gerar, de repente você se vê numa situação que você está mais feliz do que antes sem saber. Então as pessoas falam, pô, mas como assim? Esse Rubinho hoje fala que ele ficou mais feliz com o campeonato, com o bicampeonato de Stock Car. Porque é verdade. É verdade. A gente coloca a Fórmula 1 num patamar que a gente meio que se perde. Assim, os meus 2 filhos ali comigo, aquela coisa toda, foi sensacional. Então, sim, né, a gente tem que dar valor para a nossa realidade. Você pega o próprio australiano que está correndo com o Norris, ele é um cara que ele não, você vê que ele não mede poucas coisas, ele fala assim, ó, eu corri a corrida inteira com problema. Vocês não me viram ainda. Eu corri, eu vou mudar a marcha não entra, eu vou frear, o carro não para, então daqui a pouco a gente vai ver. Tanto é que em Baku, ele passou o Norris na corrida. Piastri, desculpa. É que é tanto nome, irmão, que vai pensando, vai para cá, vai para lá. Mas é por isso que a gente trabalha todo mundo em conjunto aqui. Isso aqui somos nós dois, de vez em quando uns convidados, e vocês como os nossos convidados. Essa é a grande coisa da alegria da gente poder dividir a opinião aqui. Você viu esse número importante que a gente falou ontem, o Verstappen, as 38 vitórias dele, agora são exatamente o mesmo número de corridas que o Vettel ganhou na Red Bull. O Vettel é tetracampeão. Uhum. E vai ganhar mais, né? Porque ele não vai sair de lá, né? Então ele já vai ser o maior piloto da história da Red Bull. Isso tranquilo, fácil.